Dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 14 do segundo livro de Crônicas. Ele tem apenas 15 versículos. Veremos hoje o governo de Asa sob a bênção divina. Apanhe sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia do capítulo antes de nos ouvir. Ou então mantenha ela aí aberta para aí você ir acompanhando o que nós estamos falando. Também você tem a opção de entrar no nosso blog site jamaisdesista.com.br e lá você vai encontrar esse trecho, essa narrativa na forma escrita com ilustrações, gráficos, tabelas. Você vai também encontrar a parte bíblica segmentada, onde você poderá fazer o acompanhamento da nossa exposição. Nós estamos no capítulo 14, na terceira parte. Nós juntamos, como sempre temos falado, nós juntamos os 65 capítulos de 1ª e 2ª Crônicas e dividimos eles em 4 grandes partes. Nós já vimos as genealogias do povo de Deus, ocuparam os 9 primeiros capítulos. Depois nós vemos o Reino Unido, que falou do reinado de Davi e do reinado de Salomão. E agora estamos vendo o reinado dividido. E no reinado dividido, que começou no capítulo 10, nós estamos vendo agora julgamentos e bênçãos crescentes em Judá. A primeira fase do reino dividido compreende, também está sendo a nossa proposta de divisão para as nossas reflexões, 4 partes. O reinado de Roboão, nós já vimos o reinado de Roboão. O reinado de Abias, nós vamos concluir agora o reinado de Abias, para em seguida entrar no reinado de Asa, que iniciaremos também nesse capítulo. E depois veremos o reinado de Josafá, fechando essa primeira fase do reino dividido. Os temas comuns que a gente tem visto nessa segunda parte, entre esses reinados, são, como estamos tendo a oportunidade de verificar, o foco sobre a separação do Reino do Norte, as narrativas de batalha e as reações à palavra de Deus. Vamos finalizar o reinado de Abias. A conclusão que ficou pendente foi nessa parte A do do capítulo de número 14, no versículo de número 1, na parte A. Tão simplesmente a informação que Abias descansou com seus pais e depois foi sepultado na cidade de Davi. Como já dissemos, era o 18º ano em Israel, quando ocorreu a troca do rei em Judá, ou seja, Abias no lugar do seu pai Roboão. Abias somente reinou por 3 anos em Israel e durante seu reinado sempre esteve em guerra contra Jeroboão do Reino do Norte. E infelizmente somente fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeroboão ainda ficou no poder por mais 4 anos depois da morte dele, pegando assim os primeiros anos do reinado do filho de Abias, Asa. Vejamos agora o reinado de Asa. Começa no capítulo 14, no verso 1 mesmo, a partir da parte B, até o capítulo 16. O relato do reinado de Asa é consideravelmente mais extenso que o texto encontrado do seu texto paralelo em 1 Reis 15, de 9 a 24. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, na qual nós estamos nos baseando nos seus comentários, segue fielmente o relato positivo de Reis em vários pontos, em muitos pontos mesmo. Podemos dividir o reinado de Asa, que vai do capítulo 14 até o capítulo 16, e o texto paralelo se encontra em 1 Reis, no capítulo 15, 9 a 24, da seguinte maneira. A. O início do reinado de Asa. B. Asa sob a bênção divina. Esse Asa sob a bênção divina nós vamos dividir em 2 partes. Os primeiros anos de Asa, reforma e bênçãos. A vitória de Asa, aprovação profética e obediência. Depois, nós vamos ver ainda sobre Asa, a bênção divina, em 2 partes. Depois nós vamos ver a vitória de Asa no conflito, a aprovação profética e obediência de Asa, Asa sob o julgamento divino. Asa sob o julgamento divino nós vamos também dividir em 2 partes, que nós vamos ver o fracasso de Asa, desaprovação profética e desobediência. Depois os últimos anos de Asa, com o julgamento e finalmente encerrando o final do reinado de Asa.
A narrativa se concentra na resposta de Asa à instrução profética. Está lá em 15, de 8 a 19, 16, de 10 a 14. Como fez anteriormente no relato do reinado de Roboão, e contrasta os resultados de confiar em Deus com as consequências de depender do poder humano na batalha. O cronista, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, nos seus comentários, faz várias observações cronológicas sobre o reinado de Asa. 10 anos de paz, verso 1, vemos que a paz vem do Senhor. Ele é quem nos dá a paz, por isso devemos buscá-la junto a Ele. Uma renovação da aliança no 15º ano, capítulo 15, verso 10. Paz até o 35º ano, capítulo 15, verso 19. Uma evasão no 36º ano, capítulo 16, verso 1. Enfermidade no 39º ano e morte no 41º ano do seu reinado. De 14:2 a 15:19, veremos Asa sob a bênção divina. Esses capítulos tratam do período durante o qual Asa foi fiel a Deus, recebeu bênçãos e foi recompensado com vitória ao responder de maneira apropriada ao profeta de Deus. Asa começa a reinar em Judá e Jeroboão ainda era rei de Israel. E ali vai permanecer, como já vimos, mais 4 anos. No entanto, agora este rei vai permanecer no reinado por longos 41 anos, mais do que todos os reis até agora. O cronista aqui em 2 Crônicas apresenta a paz no reinado de Asa, verso 6, como uma bênção por causa da sua devoção e também por causa da sua obediência a Deus. O tema da paz é essencial para os leitores do pós-exílio, que viviam sob ameaça constante de conflitos. A referência do governo de Asa já não foi má, antes andou ele nos retos caminhos do Senhor e se interessou em governar Judá com justiça, com temor a Deus, eliminando práticas abomináveis que eram praticadas à sua época, como os prostitutos cultuais, os ídolos que fizeram seus pais, e até Maaca, sua mãe, filha de Absalão, depois de sua dignidade de rainha-mãe, porquanto tinha feito uma imagem sua de poste ídolo. Como rainha-mãe, poderia ter exercido muitas influências no reinado de seu filho, como assim eram os costumes das nações pagãs vizinhas. Somente os altos não foram removidos no seu governo. Esses altos ou poderiam ser consagrados ao Senhor ou aos seus deuses, ou a ambos. Asa preferiu deixá-los para a consagração ao Senhor, mas o perigo ali existia do povo se desviar. No verso 9, começa a narrativa, onde Asa vence a Zerá, o etíope. O exército de Asa possuía em um total de 580 mil homens. Enquanto o número de soldados do exército atacante, Zerá, o etíope, provavelmente o general do faraó, Osor-Kun, segundo o governante da 22ª dinastia do Egito, os soldados desse exército atacante era 2 vezes maior. Um exército de 1.300.000 carros. Verso 9. Asa expressou a sua inadequação absoluta para a batalha contra Zerá. A confiança do Senhor no poder do Senhor foi a chave para a vitória de Asa, que era bem inferior. Asa foi vitorioso por causa da sua aprovação profética e de sua obediência. Obediência, o passaporte da honra. A sua obediência lhe garantiu o seu sucesso, principalmente por ter ele buscado ao Senhor. Durante a batalha contra Zerá, Asa se mostrou fiel e obteve grande vitória e bênção. Quando Zerá atacou, Asa buscou ao Senhor e obteve vitória. Essa batalha contrasta claramente com a batalha posterior de Asa contra Baasa, capítulo 16, de 1 a 6, e apresenta um exemplo de Deus respondendo à oração de dedicação do templo feita por Salomão. Asa em Judá e Baasa em Israel viveram em guerra também todo o tempo. Baasa, em uma de suas subidas contra Judá, edificou a Ramá, cidade estratégica próxima de Jerusalém, que limitaria o acesso mesmo de Judá. Isso se tornou uma ameaça grave que obrigou Asa a negociar com Ben-Hadad
e por ouro e prata tirados indevidamente do templo comprou sua traição. Ben-Hadad, que estava aliado com Baasa, por causa desse ouro e prata, passou a se aliançar com Asa e os judeus. Para ele, arameu, também foi ótimo do ponto de vista comercial e militar, pois recebeu espólios de Judá e território em Israel, e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Baasa teve de abandonar os seus projetos, e todo o material empregado na construção daquelas cidades foram capturados por Asa, para edificação de outras cidades, como Geba de Benjamim e também Mispá. É dito que Asa feriu todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. Em sua velhice, padeceu dos pés e foi sepultado. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Então esse foi o capítulo de número 14. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 15, onde veremos a aprovação profética e a obediência de Asa. Então, por hora, é só. Amanhã estaremos aqui novamente, como estamos fazendo todos os dias, um novo capítulo da Bíblia, assim até concluirmos todas as Escrituras, os seus 1189 capítulos. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, conheça nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um bom dia na presença de Deus, meus queridos. Fique com Deus.